Não há encontro, minha gente, sem partidas, sem chegadas, e nada melhor do que chegarmos num lugar propício, num lugar adequado para nos humanizarmos, para nos tornarmos melhores, como nos possibilita essa calçada virtual. Seja muito bem-vindo, que bom tê-la aqui conosco, nesse momento sublime da nossa semana. É como se fosse assim o nossa pausa restauradora, para a gente se tornar melhor, falando sobre educação e todas as possibilidades de conexões que é possível, que devemos, melhor dizendo, fazer. Vamos ficar juntos durante esse episódio de hoje? Tem tanta coisa boa para a gente discutir, olha, e coisa muito séria, importante demais. Por isso que não sai daí, tá bom? Na verdade, convido outras pessoas, compartilha esse link agora mesmo. Faz isso, compartilha com quem você ama o link desse canal, tá certo? E chama teus amigos, chama as pessoas para ficarem conosco nesse episódio. Se você não é inscrito ainda em nosso canal, fácil demais, se inscreva, logo também acione esse sininho, porque assim você vai receber todas as notificações, todas as atualizações, os cortes, episódios novos do nosso canal CVCast, tá bom? E ainda, se você não nos segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, fica à vontade. Tem coisa boa demais para você alimentar a sua vida e, claro, se inspirar para fazer sempre o bem e se tornar uma pessoa melhor onde quer que você esteja. Estamos aí nas plataformas de áudio, todas elas, tá bom? Então fique à vontade para em qualquer momento, no carro, lavando a roupa, os pratos, vai no café, na academia, escuta essa boa conversa que esse podcast Calçada Virtual proporciona para a gente, tá bom? Hoje, minha gente, nós temos uma presença que vai nos enriquecer muito. Geralmente nós costumamos caracterizar as pessoas, né? Antes mesmo delas começarem a trazer seus conteúdos por aquilo que nós já recebemos. No entanto, uma palavra, acredito eu, seria muito pouco, seria simples demais para dizer tudo aquilo que ela já produziu, tudo aquilo que ela representa, tanto no mundo da medicina, no mundo acadêmico, como também, né, para a construção de uma nova consciência. No entanto, eu penso que uma palavra poderá nos ajudar muito a acolhê-la nesse momento. Uma palavra que vai nos ajudar a abrir uma porta para aprofundar muito mais sobre a missão. Isso, olha, escuta bem, a missão que ela tem nesse mundo, porque é assim que eu já vejo. Ela é uma pessoa esclarecedora. Olha isso. Ela traz luz para aquelas pessoas que querem ser iluminadas por um novo pensamento, por uma nova postura. Eu me refiro a você, doutora Camila Pinheiro. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Calçada Virtual. Muito obrigada, Aldísio, pelo convite, né? A oportunidade de estar aqui falando. Obrigada também a quem me chamou, a Jócia. Sim. E eu fico feliz de retornar aqui à instituição, né? De que eu fui aluna do Pequeno Príncipe e também o que eu sou hoje, eu atribuo, né, essa passagem que eu tive por aqui. Fico realmente feliz e obrigada. É notável, né, como que esse reconhecimento pelo colégio, por aquilo que ele já ofereceu, por aquilo que ele fez na nossa vida, na minha, na sua e de tantas outras pessoas, é notável como isso foi fundamental para a construção do que nós somos hoje, Isso. não é? Que marcas mais relevantes que você, olhando para a sua história, né, acadêmica, aqui no colégio, que marcas mais relevantes, mais fortes você acredita que essa experiência nesse colégio proporcionou para a tua vida? Eu acredito que aqui eu formei grandes amigos. Eu acredito que durante minha jornada acadêmica da escola, né, do colégio, foi a melhor. Mais do que a faculdade, inclusive, aqui eu fiz amigos que eu levo até hoje, que são meus amigos até hoje. A gente tinha essa relação muito próxima, que a gente conseguiu manter esses laços. Isso é bom demais, né? Porque a gente não simplesmente passa, a gente permanece de alguma forma na vida das pessoas, né? E as pessoas também permanecem nas nossas vidas, né? E sempre que nós perguntamos sobre uma pessoa que é símbolo para essa escola, não é? Que é uma referência para cá e também para a nossa região, para a igreja de um modo geral, que é a Madre Madre Feitosa. Feitosa. Qual a referência, não é? O nível de referência, melhor dizendo, que ela é para ti?
Eu me lembro dela, recordo que a madre era uma pessoa muito caridosa. Eu tenho 3 irmãos, fora eu, mas são 3 lá em casa, não é? Sim, E aí você sabe da dificuldade claro. financeira para sustentar tantas crianças, né? E assim a madre ela era muito caridosa nessa questão de fornecer desconto, sabe? E foi de uma ajuda muito grande nesse período em que meus pais tinham, né? E eu sei que não era só com a gente, não é? Vários alunos que não tinham condições ali, não é? Apertado, condição financeira. Eu sei que ela facilitava bastante, possibilitava a gente tá numa instituição, né, de ensino de qualidade. Eu É tenho incrível, né? Porque muita a gratidão. caridade da madre era muito É, evidente, né? é verdade. Deixa muitas marcas mesmo. Isso não é um relato apenas teu nem meu, mas tanta gente que passou por essa calçada virtual, né, já relatou isso também. É muito forte. E eu acredito que seja esse, né, o maior legado, né, que ela deixa pra gente. Ela nos inspira para a caridade. Isso, E não poderia ser diferente. O colégio não pode ser diferente se não for também seguindo essa mesma esteira, né? Essa verdade. mesma inspiração que a Madre É proporcionou. inspiração mesmo, Aldiz, que hoje, assim, eu tento, né, praticar essa virtude que é a caridade dentro do que eu posso, dentro da minha profissão, no máximo que eu posso. A gente sempre tenta, não é? Repetir, replicar aquilo que a gente admira. Então, como no passado ali eu fui ajudada, eu espero, né, retribuir também dessa forma para ajudar outras pessoas também. Olha isso, né? A boa semente vai se tornar fruto e Isso, depois semente de novo. verdade. Isso é bom demais. Você buscou uma realização pessoal e profissional, né, no campo da medicina, né? Não é fácil, Não. não é? É um desafio enorme, né? Mas eu acredito que você também teve muitas pessoas que te inspiraram, né, nesse processo todo, que foram referências para você. Primeiramente, diz pra gente, por que medicina? Tinha tantas outras opções, acredito, e de fato, mas por que te fez brilhar os olhos a medicina? Na verdade, na minha família não tinha nenhum exemplo assim próximo. Eu fui a primeira médica da família, sabe? E na verdade eu tomei essa decisão mais próxima ali o período do vestibular. Gostava de ciências, de química, não é? De biologia. Só que eu não tinha certeza sobre o que eu queria. E aí eu fui mais assim, pela onda. Não vou Claro. mentir que não é uma coisa que eu sempre quis, Aham. achei que tivesse vocação, né? Mas ali tive muito. A gente sabe que aqui no interior isso é muito recorrente, não é? Dos pais terem aquele sonho ali de ter Claro. o filho médico, né? Médico, advogado, Isso, padre. engenheiro. É, verdade. E aí foi uma opção que eu busquei, né? Me submeti aí ao processo que é bem complicado, né? O vestibular para medicina é bem concorrido. E quando eu entrei, foi que eu vi aquilo ali, não é? Como uma tomada de decisão acertada. Eu acho que eu comento muito isso com meu esposo, que a gente tem filho pequeno, que é uma decisão que a gente tem que tomar, que é para o nosso futuro, né? É para a nossa vida futura e é uma responsabilidade muito grande para uma pessoa muito jovem, não é? Então, Verdade. ali jovem você tem que escolher aquilo que vai ser a sua vida, não é? Sua vida profissional, daí para frente, não é? Então, assim, eu acho que graças a Deus eu chutei e acertei. Hoje eu tô no lugar que eu gostaria. E eu acredito que é o lugar que eu deveria estar. Olha, coisa boa, né? É, Porque de fato é uma pressão muito grande, né? é, Imagina, né? Você aí, 16 anos, 15, 16 anos, tendo que tomar uma decisão que vai impactar, né, em todo o teu futuro, isso. né? E se você depois não tiver se identificado, você tem que refazer um caminho, ou alguns até continuam o caminho e depois é que retomam numa outra Isso. perspectiva.
Enfim, é muito desafiador É mesmo, né? Não é verdade. fácil, é muita pressão também, né? É Para que sim. você. Mas houve alguma influência direta, assim, da família, assim, ó, vai por aí que esse é o caminho? Ou você já tinha clareza mesmo? Não, isso, eu não tenho muita certeza, mas eu vou por aqui porque eu quero, na verdade. Foi. Eu acho que sempre no final Tem um pezinho ali, né? Tem, né? tem da família, mas a decisão final, a gente é quem vai conviver Claro. com a decisão pro resto da vida, não é? Então, assim, eu quis. No fim, foi decisão minha mesmo. E aí, depois que eu entrei na medicina, vários primos meus entraram depois, Ah, então sabe? você foi a referência, na Isso. verdade, para muitos também se Isso, inspirarem, que né? eu sou uma das netas mais velhas, então depois de mim a garotada entrou. E aí eu tenho vários primos que já estão próximos aí de se formar, outros entrando agora. Tem um primo que se formou também recente, e é isso. Devem estar acompanhando a gente agora, né? É, sim. Certeza, certeza. Uhum. Vamos mandar já já um alô para eles aqui. Vamos Vai sim. comentando também, tá, gente? No chat manda mensagem, perguntas, inquietações. Né? E eu vou já já trazer o assunto fundamental que nos faz sentar nessa calçada hoje, tá bom? E aí você começou a cursar medicina. Eu queria só explorar um pouquinho isso mais, porque eu achei muito interessante, porque a vida de estudante na universidade é muito diferente do ensino médio. Isso. Né? Ali é você com você mesmo, e se você não fizer o caminho, não vai ter quem faça para você, não vai ter o professor dizendo, ei, bora, né, tá na hora de estudar. Não, se tu não quiser estudar, tu não vai estudar, mas fica sabendo que lá na frente também tu não vai ter o resultado que se espera. Né? No ensino médio há uma pressão, há uma cobrança, há uma disciplina também, né, externa, de conduzindo para aquilo dali. Na faculdade é mais relaxado, não sei se essa é a melhor palavra, mas é você com você mesmo, não é? Eu acredito que é assim, durante a escola, seus mestres, seus professores estão lhe conduzindo ali naquele caminho, segurando na sua mão, né? Sim. E aí na faculdade realmente, né, no meio acadêmico, a responsabilidade é sua. E você tem que ir atrás, né, das suas coisas. Não vai ter professor segurando na mão. Ele vai dizer para você o que é que tem que ser estudado, né? Vai lhe conduzir ali, mas responsabilidade é sua. Isso aí depende muito de, da pessoa, não é? De sua própria consciência, de como você vai levar, não é? São 6 anos de graduação, Puxa. é bastante tempo, é puxado. E, assim, depende de sua consciência, de levar aquilo, né, sério, adiante, o curso de forma séria, e entendendo da responsabilidade que você vai ter depois de formado, né? Então, é uma caminhada que é uma solidão maior, eu acredito. Embora a gente tenha, não é, os colegas ali no meio acadêmico, a gente faz amigos, mas é realmente aí uma caminhada que depende quase que inteiramente do próprio estudante, não é, do próprio acadêmico. Muito desafio assim enfrentado. Tu fizeste onde? Eu fiz no Juazeiro, na Sim. FMJ, né? Que hoje é a Estácio, Estácio. sim, sim, sim. E pra mim foi muito bom, porque eu Mais retornei pra perto, sim. casa, eu fiz o ensino médio fora, e aí voltei pra casa, tive a oportunidade de voltar, né? Que o Crato pertinho de Claro. Juazeiro. E pra mim foi. Eu tenho certeza que meus colegas que vieram, né, de outra cidade, que não são daqui, tiveram mais desafios em relação a essa Verdade. questão de estar longe da família, não é? Que o apoio da família é muito importante, não é? Pra gente conseguir fazer A rede de apoio, né? Se não É. tiver, pô, você fica assim, a solidão às vezes ela vem como uma amiga nos colocando diante de nós mesmos, mas por outro lado, se você não sabe lidar com ela, ela se torna a tua adversária, né? Um inimigo que Verdade. vai te mostrar aquilo que você não quer ver, às vezes, ou não está preparado para ver, né? Então, Sim. é muito forte mesmo, né? Sim. Bom, e aí você começou a desenvolver pesquisas também, né? Já na faculdade, depois da faculdade, onde essas pesquisas te levaram? O mundo acadêmico te levou para onde? Então, na medicina, existem os perfis diferentes de acadêmicos, de estudante. Na verdade, essa área de pesquisa nunca foi algo que fez brilhar meus olhos, Sim. sabe? Eu gostava mais da parte prática mesmo.
quem faz trabalho acadêmico, que faz pesquisa, se dedica bastante. E tem que se dedicar, o tipo de estudo é realmente uma coisa à parte, né? E não são todos os estudantes ali que se dedicam a essa parte de pesquisa. E realmente durante a graduação ali eu não me interessei muito por isso. Fiz o TCC, que é obrigatório, era na minha faculdade, pelo menos na época em que eu me formei, era obrigatório para concluir o curso, mas realmente foi uma coisa que eu não me dediquei. E em relação a isso que eu faço hoje em dia, né, da minha profissão, essa abordagem de medicina integrativa, o tratamento de condições com medicações à base da cannabis, foi um tema que eu só fui ver mesmo depois de formada e com um bom tempo depois de formada, porque foi um assunto que durante a graduação eu, infelizmente, não tive a oportunidade Pouco explorado, de mas era ter. muito recente também, né? Isso. Tudo muito novo, né? Na verdade, não é Não nem era tão nem tão novo. novo. Já tava assim, já é porque não tava, era... Já porque a gente já tem, assim, a descoberta do Sim. sistema endocannabinoide, não é? Que é um sistema de células, receptores presentes em células humanas, não é? Não só humanas, como de todos os mamíferos. O sistema endocannabinoide que interage com a cannabis, não é? Já foi descoberto há muito tempo, mas na verdade eu não entendo por que é que ainda não está presente na grade curricular, né, da graduação de medicina. Então, assim, eu acredito que até hoje não está presente, mas a gente vai esperar que isso mude, né? A gente espera que a informação, a gente disseminando informação, essa realidade mude. Eu já tive a oportunidade também, da forma que eu estou aqui, voltando na escola que eu estudei. Eu voltei na faculdade que eu fiz, né? A FMJ. Já pude passar também, falar sobre a cannabis para os estudantes, para os acadêmicos, e é isso que a gente espera, né? Plantar essa sementinha para que a informação seja difundida. Isso é né? interessante, né? Isso. Agora, quando você fala em medicina integrativa, explica pra gente melhor um pouquinho sobre o que se trata, o que é isso, na verdade. Certo, eu adoro. Ótimo, bora. A medicina Também. integrativa. A gente sabe que existem os especialistas, né? Dentro da medicina existem os especialistas. O oftalmologista é o médico que vai cuidar da visão, o endocrinologista que vai cuidar da parte hormonal, metabólica, cardiologista do coração, certo? É muito importante esse papel do especialista, né? Que vê com propriedade, com profundidade cada sistema. Mas a gente é humano, o corpo é um só. A gente não pode separar uma coisa da outra. A gente não vive só com o coração, a gente não vive só com o olho, certo? Então, a gente tem que ver ali aquele paciente, não é? Como um ser integral, como um ser único e não só um órgão, um sistema, certo? Então, é muito importante essa questão, né, do especialista, da especialidade, tá? Mas é mais importante ainda a gente entender aquela pessoa, aquele paciente como um ser humano único, né? Que tem suas questões emocionais, psíquicas, de saúde, física, como um ser único, né? Integral. Então, a medicina integrativa, ela aborda justamente essa questão do paciente individual. E a gente tem um modelo de medicina antigo que hoje, graças a Deus, está mudando, do profissional médico, ali principalmente, não é? Como detentor único do conhecimento. Então, eu tive professores antigos no meu período aí de graduação que até a forma de falar com os pacientes a gente via ali que era orientado que o tratamento ia ser daquela forma e o paciente aceitava, não questionava e aceitava de certa forma, não é? Mais do que autoridade, algo autoritário mesmo, né? Exatamente. Eu tenho aqui o conhecimento que isso me dá um poder sobre você,
né, e você vai receber, né, esse tratamento que eu Isso. vou De forma preceituar. passiva e Sim, sem poder, não é, questionar. E a gente sabe que hoje em dia o conhecimento está aí na mão, né? Tá verdade. acessível para qualquer pessoa. E aí o paciente, a gente não é dono do paciente, não é? A gente tem a obrigação como profissional de mostrar para o paciente, não é? De informar, de apontar ali o melhor caminho. Mas a decisão final, não é do paciente. A gente tem que respeitar também aquele paciente por inteiro, não é? O que ele pensa, quais são as angústias dele. Então a gente não é detentor de todo o conhecimento. O paciente ele tem que puxar para ele também a responsabilidade. Então, assim, a gente trabalha muito com essa parte de prevenção de doenças, né? De doenças crônicas. Por exemplo, paciente ele é portador de obesidade. Eu tenho que, como médica, né, meu papel é apontar para o paciente dos riscos que essa condição pode trazer para ele, o que é que ele pode fazer para melhorar a prática de atividade física, dieta, controle de pressão arterial. Só que o paciente ele tem que querer também, não é? E eu tenho Depende que dele. dizer que é responsabilidade dele também. E para o sucesso do tratamento, da melhoria dele, ele tem que puxar a responsabilidade para ele. Então, eu falei bastante, não é? Muita coisa Foi só importante, medicina integrativa, mas a medicina integrativa é isso tudo. mas só uma questão, uma dúvida. Isso na visão, olhando para o paciente, né? Como um todo integrado, né? Um organismo mesmo, que não pode ser pensado apenas de forma segmentada, passionada. Ele não é apenas, como você tão bem falou, só coração, só visão, mas ele é um todo complexo, né? Isso. Mas na outra perspectiva, né, daquele que vai acompanhar o paciente, essa integração também, ela leva em consideração os outros saberes, não é, para ser integrativo, ou é tão somente o saber comprovadamente científico aplicado pela medicina, ou abre espaço também para outros saberes, sei lá, da tradição popular e assim por diante? Para ser integrativa, seria isso também? E também, não só essa parte não é científica, o que a gente tem, que a gente fala na medicina baseada em evidências. As crenças do paciente, elas interferem. A gente tem muitas condições hoje de dor física mesmo, o paciente tem uma angústia, uma ansiedade Somatiza, que né? somatiza, exatamente. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, né? Além, assim, da importância da gente estar junto com outros profissionais, sabe, da área da saúde mesmo. A gente tem que ver saúde mental, a questão psicológica, de psicólogo. A gente trabalha, né, em conjunto com outros profissionais, porque também se tinha muito aquela ideia antigamente, que graças a Deus está mudando, da medicina como uma área superior às outras, né? E na verdade a gente sabe que isso não existe. A gente trabalha, não é? Que a gente chama de uma equipe multidisciplinar. Então, é importante para o paciente de que todas essas pessoas, esses profissionais de saúde, não tenham essa comunicação e que a gente entenda a importância do papel e do trabalho de cada pessoa, desses outros profissionais. Eu digo isso porque, né, inevitavelmente eu recordei aqui, doutora Camila, de uma pessoa, né, o nome dela é Liu, né, Dona Liu, Sim. minha tia, por sinal, viu? Ah, Ela morava aqui num bairro aqui do Crato e ela era muito procurada porque ela era uma rezadeira de primeira, sabe? sim. Inclusive pessoas, né, bem conhecidas, né, com conhecimento bem lastro, que determinada pessoa um dia teve um cobreiro, né, e aí disse, não, olha, tem que procurar uma rezadeira, porque somente uma rezadeira, aí lá vai eu atrás da minha tia, né, para ela poder vir rezar, né, num padre, e o padre ficou bom, sabe, depois da Sim. reza dela. Enfim, o que eu quis dizer com isso é que tem sim outros saberes tradicionais que são muito relevantes, além, claro, da espiritualidade, da condição, né, do paciente, né, que o predispõe para aquele tratamento,
para superar aquela dificuldade, há um conjunto de saberes que são sim muito relevantes, né? Às vezes herdados, né, de uma cultura indígena, né, ou afro, enfim, mas tem tanta coisa bonita, né, que pode ser aproveitada, recolhida, melhor dizendo, né, tendo em vista essa condição de saúde integral. Isso. Né? Eu acho que é muito relevante essa sua fala para nos manter atento a isso. Né? Aldísio, inclusive, tanto eu respeito como eu levo meus filhos também Claro. pra rezadeira, sabe? Assim, Pausa além... no podcast, né? Doutora Camila leva os filhos para rezadeira. Muito bom isso, né? Interessante, muito bom. Uma reza, não Faz é? muito bem, faz muito bem. Exatamente. E, assim, eu atendo também em emergência, né? Na pediatria. Quem tem filho pequeno aí provavelmente já passou lá por mim. Eu tenho filho pequeno. E é isso, às vezes chega um menino lá, mãezinha com a criança, dizendo que o menino não fica bom e faz exame, não tem alteração. Aí diz, eu vou levar na rezadeira. Eu digo, leve. Eu digo, tem que levar. Às vezes a criança melhora realmente ali. É importante, não é? Procurar o lado aí da ciência. A gente vê realmente que não é importante passar pelo médico, fazer o exame físico, se tiver necessidade de fazer exame complementar, se tiver necessidade de tomar medicação, seguir ali a prescrição médica. Mas eu nunca digo assim, não, isso não existe, não faça. Não, tem que fazer, tem que fazer. Aquilo ali vai fazer bem para a cabeça da mãe, entendeu? É uma reza, pode fazer bem para a criança, não vai fazer mal. Então, assim, se não deixando de lado ali, não é, o tratamento convencional, o acompanhamento com um profissional médico, não tem problema nenhum ir para a rezadeira. Muito bom isso. É bom ouvir isso, viu? De você, doutora Camila, principalmente, né? Porque isso tem um respaldo muito forte. Mas a gente sabe também que tem muitas resistências, né? Nem todo mundo está aberto, né? Nem para essas novidades, para esses caminhos, não é, que as tradições milenares elas trazem para a gente, né? Isso. E aí essa resistência acaba se transformando em tabu, depois acaba se transformando em algo mais opressor, não é? Enfim, você está experimentando, aliás, você consegue enxergar muito isso, não é? Pela sua atuação hoje, não é? Utilizando justamente a cannabis. Isso é muito forte, né? Ainda essa resistência decorrente de uma ignorância, de uma falta de conhecimento. Sim. Eu vou explicar um pouquinho, assim, pode ser que quem tá vendo a gente não entenda o que é a cannabis, né? não é? Então, assim, falando melhor o que é a cannabis. Muito a bom. Cannabis é uma planta, certo? Milenar, utilizada medicinalmente há muito tempo. E que ela, além do uso medicinal, ela tem o uso recreativo, né? Como uso adulto. Não gosto de falar recreativo porque parece uma coisa que é boa, não é uma recreação. Sim. E na verdade é um uso adulto, né? Que no popular é a maconha, né? E a gente sabe que tem o uso abusivo, o uso adulto, as pessoas utilizam ali como uma forma de diversão, tá? Mas o que a gente traz aqui, eu sempre tento separar uma coisa da outra, é uso medicinal. Então, daquela planta, né? Tem fitocannabinoides, tem substâncias presentes nessa planta, que mais conhecido é o CBD, o THC também é um fitocannabinoide que ele é justamente responsável pelo efeito psicoativo, pelo efeito euforizante da planta, não é? Então, quem utiliza de forma uso adulto, utiliza vaporizando as flores com grande quantidade de THC. E o tratamento medicinal, ele é diferente, ele tem quantidade baixa de THC, às vezes é uma medicação que não tem THC, certo? E a gente utiliza em diversas patologias.
Então, a gente tem, eu já falei anteriormente, mas eu acredito que fora de contexto fica difícil de entender, o sistema endocannabinoide, que de forma lúdica, explicando, a gente tem como se fossem uns receptores, como se fossem uns cadeados, vamos dizer. E os fitocannabinoides presentes na cannabis, elas são como chavinhas que abrem ali aqueles cadeados, né? E aí esse sistema endocannabinoide, ele interage com outros sistemas. Está presente no sistema nervoso, no sistema imunológico, então a gente consegue modular, né? Inflamação, a gente consegue modular esse sistema nervoso, outros neurotransmissores, que a gente conhece, que são mais populares, como dopamina, serotonina. Então, é utilizado em diversas condições neurológicas, né? Do sistema imune também. E as primeiras aplicações, né? As primeiras condições que a gente viu, né? Que poderia ser utilizada com o tratamento com a cannabis foi a epilepsia, certo? E a epilepsia é o que a gente tem de mais estudo, né? Evidenciando, comprovando, principalmente o CBD, que é o canabidiol. E aí, posteriormente, a gente viu que poderia ser aplicado. Então, esses pacientes que tinham algumas outras condições, a gente observou que melhorava dessas outras condições. Então, o que é que a gente tem hoje em dia como eu falei, da medicina baseada em evidências, né? De indicação com estudos comprovando, né, que é eficiente, que os riscos são menores do que os benefícios, epilepsia, a dor crônica, principalmente dor neuropática. Então, essas doenças, por chamar essas enfermidades, elas já têm um respaldo científico de tratamento. Com nível, né, A de evidência. Olha, excelente. O que a gente vê, assim, é que é utilizado na epilepsia quando o paciente ele é refratário ao tratamento convencional. Então, tem aquelas medicações alopáticas, né, vendidas na farmácia convencional, que às vezes o paciente ele utiliza em dose máxima, associado, às vezes faz mais de 3 anticonvulsivantes. E mesmo assim o paciente ele apresenta crises, né, epiléticas. Então, nesses casos refratários ao tratamento convencional, a gente pode lançar mão do tratamento à base de cannabis, tá? E aí, com isso, a gente consegue reduzir a gravidade das crises, o número de crises. Diante da ineficiência de um tratamento convencional, então é que se pode ser feito uso, ou mesmo sem? Mesmo sem. Na verdade, foi o que o Conselho Federal de Medicina determinou. Até durante um período ele tentou restringir que o tratamento à base de cannabis fosse utilizado somente nessas condições, certo? De epilepsias. Mas teve um apelo muito grande, porque tem outras condições em que o tratamento ele ajuda muito, certo? Os pacientes que não são esses que a gente tem nível 1A de evidência. Sim. Que é a epilepsia, a dor crônica, e na esclerose múltipla, o paciente ele tem uma espasticidade, tá? Aí é nível A. Aí na espasticidade da esclerose múltipla, a gente consegue diminuir essa rigidez muscular, certo? O paciente, ele... E em outras condições, a gente tem estudo que eles demonstram melhor, mas são estudos que não tem um número grande de participantes, que para a gente caracterizar um estudo como bom, a gente tem alguns critérios. Então, são estudos que, assim, como a cannabis é uma planta, é um fitoterápico que não pode ser patenteado por indústria farmacêutica, e a gente sabe que a indústria farmacêutica, na maioria das vezes, é quem financia esses estudos, né? Essa é a minha pergunta. Eu queria fazer depois, você trouxe a baila aqui, então já vamos logo para isso.
né? Não há essa resistência também, não há um patrocínio, digamos assim, Uhum. né, da indústria farmacêutica, porque você tem um fitoterápico, né? Um remédio derivado decorrente de uma planta, que traz benefícios para tantas enfermidades. Isso vai tirar da prateleira aí muitas medicações que tradicionalmente são prescritas. Isso. E vai ter, consequentemente, também uma queda de receita fora do comum. É. Há uma luta aí? Com certeza. Opa, então. Isso. Então a gente tem Muita coisa se como. explica já. Como o interesse, não é, das big pharmas, da indústria farmacêutica. Então, dificilmente, assim, a gente terá patrocinado por essas indústrias esses estudos grandes, com um grande número de participantes, não é? E eu acredito que se a gente tiver, se houver, vai ser mais por iniciativa das universidades em si, pesquisas em universidades, não é? Eu acho que até quebrar esse preconceito, né? Essa visão bem limitada e distorcida do uso da cannabis, até se romper com isso, né? A indústria farmacêutica, essas grandes empresas de fármaco vão ter dificuldade sim, porque elas talvez não queiram anexar, talvez a própria marca, né? E é uma medicação, eu falo assim, eu converso com meu esposo que ele também faz a prescrição da cannabis, que o perfil de paciente que chega pra gente é um perfil de paciente que já tentou diversos tratamentos, sabe? É um paciente assim que ele já vai às vezes até um pouco descrente, já chega lá pra gente assim, como vai fazer uma tentativa, mas nem coloca muita fé naquilo. É um paciente que já vem sofrendo muito, já está cansado, já está desiludido. Ô, doutora Camila, respeitando os limites da ética, poderia citar para a gente assim, de modo bem geral, né, quais são as principais reações, né, os benefícios que em tratamentos que você acompanhou, que você acompanha, rapidamente você já consegue evidenciar? Certo. Então, assim, além dessas condições, né, da epilepsia, da dor crônica, da espasticidade na esclerose múltipla, a gente tem utilizado a cannabis em outras condições também. Principalmente, assim, o perfil de paciente, principalmente que chega para mim, para a gente, né, na clínica, o perfil de paciente idoso, com demência, né, com mal de Alzheimer, criança portadora de autismo também. A gente sabe que aumentou muito a incidência e que nesses grupos, geralmente as famílias têm muitos desafios, né? Então, a gente consegue melhorar bastante a qualidade de vida desses pacientes, desses indivíduos. Idoso com demência, com mal de Alzheimer, que apresenta agressividade, tem transtorno de sono, às vezes não consegue dormir, é ansioso, tem depressão associada com... tem transtornos, né, depressivos associados. A gente consegue melhorar muito, muito essa questão do humor, do sono. Então, acaba que facilita muito a vida de quem cuida dessas pessoas também, não é? Facilita muito a vida dos cuidadores. Então, eu até brinco quando chega paciente com esse perfil, eu fico feliz, porque eu sei que vai melhorar, sabe? Tanto no paciente, não é? Idoso, o idoso responde muito, muito bem. Portador de demência, como a criança portadora do TEA, né? Do autismo. O autismo em si é uma condição que nem sempre a gente precisa fazer uso de medicação, tá? Mas as medicações alopáticas, não é, convencionais que existem hoje, que a gente utiliza no pacientinho portador de autismo, elas são para as comorbidades que estão presentes comumente nesses pacientes. Então, tem alguns que apresentam alguma agressividade, às vezes autoagressividade, que tem transtorno de sono, às vezes tem epilepsia associada. Então, todas as medicações convencionais que existem hoje, que a gente pode fazer no paciente autista,
elas são para tratar essas comorbidades. E a cannabis, ela tem o potencial de melhorar todas essas comorbidades também. Existe, assim, uma teoria que o paciente autista, ele tem uma disfunção desse sistema endocannabinoide, ele tem uma hiperativação de uns receptores que a gente chama CB2. Então, quando a gente utiliza a cannabis, a gente consegue modular, a gente consegue deixar esse sistema endocannabinoide do paciente autista em equilíbrio. E aí, quando a gente vê, não é, que o paciente ele começa a ter melhora, então tem um paciente autista que não, a mãe não conseguia fazer desfraude de jeito nenhum, a criancinha já grande, com 7 anos, e depois da cannabis já conseguiu, melhorou esse processo. Criança que não dormia, agressiva, que a mãe não tinha nem condições de sair com a criança, né? Quando ela vai ficando maiorzinha, vai crescendo, vai ficando forte, vai ficando difícil de conter. Quando você fala a gente usar a cannabis, como seria? Seria através um óleo, uma essência? Como é que é? Isso. Aqui no Brasil, a gente tem uma via apenas. Fora, existe a via vaporizada para paciente em quimioterapia, que sente muitas dores, náuseas. Então, em Israel, existe esse uso vaporizado. Não é fumado, tá? É diferente vaporizar, embora seja a mesma via inalatória. É com controle de temperatura e é uma via que age de forma rápida. Então, o paciente está ali em crise, depois de uma sessão de quimioterapia com náusea ou com fortes dores, então vaporizando lá ele consegue se entrega rápida da substância para fazer o efeito. Aqui no Brasil, a gente não existe essa via vaporizada. Alguns pacientes fazem o uso dessa forma, mas não é convencional, então a gente não prescreve, tá? O que a gente prescreve é o óleo extraído da flor. Então, a gente tem diferentes tipos de óleo. Tem óleos que são isolados, né, que tem o CBD, apenas o CBD, porque de qualquer forma o THC mesmo em baixas doses ele tem esse efeito psicoativo. Então tem paciente que é muito sensível, que vai ter efeito colateral com essa substância. Então são óleos, tá? Que a gente utiliza via oral e eles têm essas diferentes apresentações. A gente tem óleo que tem o CBD isolado, tem óleo que tem os outros fitocannabinoides menos o THC e tem o óleo que tem o THC em pequenas quantidades, né? Que é o que a gente chama de full spectrum, que tem todos os componentes da planta. Forma via oral que a gente utiliza aqui praticamente. Tópico também, existem loções, pomadas que a gente pode utilizar porque a gente tem esses receptores na pele do sistema endocannabinoide e que a gente consegue, no caso de dor, de rigidez muscular, a gente consegue massagear com a pomada tendo uma melhora, mas sempre assim, sempre principalmente a via sistêmica oral. E diante dessa utilização, há uma aceitação já, um acolhimento, não é? Ou ainda a resistência, né? A essa metodologia, a essa forma, né, também de propor tratamento ainda acontece. Como é que está hoje no cenário nacional, mas também puxando para o nosso cenário regional, que é onde nós estamos? Eu acredito que a nossa região, embora a gente esteja no interior e que a gente tende a ter mais resistência a esses temas mais, não é, polêmicos, mais diferentes, eu acredito que aqui a gente já conseguiu trazer um pouquinho esse esclarecimento, a gente conseguiu trazer à luz esse tema. E a gente tem uma aceitação muito boa. A gente começou já tem um ano que a gente atende, a gente já tem pacientes que responderam. Então, esses pacientes indicam, apresentam melhora e as pessoas veem isso, porque, como eu te falei, o perfil de paciente que chega pra gente é paciente que tá cansado de sofrer, sabe?
e ver ali como uma esperança, como uma última opção, né? E geralmente não existe, a gente não pode dar garantia de melhora com o tratamento, mas a maioria responde bem, tá? Principalmente nesses casos que eu te falei, de autista, de paciente com demência idoso, a gente A consegue. finalidade não é curativa, né? Hum, Mas é para amenizar, tá no processo e não no fim do isso. tratamento. É, toda condição crônica, né, toda doença crônica, ela exige um tratamento de forma crônica, né? Então, às vezes o paciente ele tem que fazer sempre para ter os benefícios do tratamento. Às vezes a gente não consegue, se tirar a medicação ali do paciente, ele volta a ter efeitos ruins, como por exemplo, no caso da esclerose múltipla, que o paciente ele tem dores, tem espasticidade, né? Se a gente deixar de dar a medicação, o paciente provavelmente ele vai voltar a ter dor, ansiedade. Então, é como eu falo, assim, sempre o paciente chega lá e ele diz, eu vou ficar viciada, eu vou ficar dependente, vou ter que tomar essa medicação pro resto da vida. Aí eu falo, toda condição crônica, né, precisa de um tratamento crônico. Teve um desequilíbrio, um desbalanço aí no organismo que levou o paciente a essa condição, a essa doença. Então a gente precisa lançar a mão de um tratamento, né, para melhorar a qualidade de vida, reduzir esses sintomas. Então é isso. A gente tem percebido, né, que está bem presente, né, no debate atual, a nível nacional, né, a autorização para a utilização, né, medicinal da cannabis. O embate hoje está mais no campo jurídico, né, ou ele está mais no campo ainda científico, né, da medicina, ou já está mais sedimentado no campo da medicina e o campo jurídico é quem está trazendo de fato essa grande discussão, não é? E quais são as respostas que tem se chegado atualmente? A verdade aqui é uma confusão, porque, porque em todas essas esferas ainda vai ter gente que vai ter resistência. Então, assim, dentro da própria medicina, existem estudos aí comprovando, basta o profissional, a pessoa que tem curiosidade e buscar. É, tá aí, para quem é médico, sabe que existe uma plataforma PubMed que a gente consegue ter acesso aos estudos científicos e basta fazer isso. Tem o estudo lá, tem estudo mostrando a evidência de melhora com o tratamento, mas infelizmente a gente tem colegas, a gente tem profissionais que eu não entendo se por não sei se falta tempo para buscar essas informações ou realmente só escuta falar que não serve, que não tem evidência de que não funciona e acabam disseminando essa ideia, né, para os próprios pacientes. Então, é comum chegar para mim paciente que diz, eu fui em doutor tal, especialista tal, que diz que isso não funciona e que não tem estudo comprovando. E na verdade tem. Basta ir atrás, não é? Basta a pessoa ter o Às vezes não tem interesse. vontade, né? Infelizmente às vezes acontece, porque assim, na medicina quem imaginou, né, hoje em dia? Então, existiu esse combate, não é, contra a cannabis é antigo. E quem imaginou, né, que hoje a gente teria uma medicação, teria um tratamento à base de cannabis? Então, é, pode ser por comodismo mais fácil para mim lá que não vi, não é, que não entende, dizer que não existe, que não funciona, do que ir atrás de ver. Então, dentro da classe profissional, né, ali dos profissionais médicos, existe muito o preconceito, eu acredito que seja preconceito também, né? E eu acredito que em todas as esferas, na verdade, assim, aqui no Brasil, a justiça, a polícia, o CFM, eles parece que não conversam entre si, sabe? Até saiu esse ano, foram apreendidas medicações
pela Polícia Federal, à base de cannabis, sendo que a própria Anvisa, não é, que é o órgão que a vigilância, né, o que libera a entrada dessas medicações, algumas importadas. Então, a Anvisa liberou a medicação ali para o paciente e a polícia apreendeu. Então, como assim, não é? Esses órgãos não conversam entre si. Então tem muita essa bagunça aqui, essa questão. Mas assim, dentro da legalidade, é uma coisa que a gente também tinha essa impressão de que era muito difícil ter acesso ao tratamento. E na verdade não é. É um tratamento totalmente legal, certo? Hoje em dia não tem tanta burocracia. O paciente que precisa fazer o tratamento, ele tem que ter a prescrição médica, certo? Não é o paciente chegar na farmácia e comprar, não. Tem que ter a prescrição do médico, tá? E ele pode comprar em farmácia convencional, com a receitinha do médico. Ele consegue comprar logo, né? Ter aquela medicação no mesmo dia. Ou ele vai comprar através de uma associação. Existem associações aqui de pacientes no Brasil, inclusive uma aqui perto de nós, em João Pessoa, na Paraíba. Existe em Campina Grande também, que é Abraça Esperança, que é uma associação muito séria, certo? Que produz a medicação e ela fornece, vende para os associados, né? Ou então o paciente ele pode comprar através de importação, né? Demora um pouquinho mais para entrar aqui, para chegar, porque tem toda essa questão burocrática da Anvisa liberar, mas é uma coisa que não precisa passar por justiça, nada disso. Já é liberada a medicação, então o médico que sabe, não é, entenda da prescrição, ele prescreve e o paciente ele pode adquirir dessas 3 formas. Na verdade, é bem tranquilo, não tem burocracias. Incrível, porque se faz uma celeuma, né? Um movimento terrível em torno da questão, quando há algo muito pacificado, há algo muito tranquilo, né? Na verdade, o problema que pode estar acontecendo é na mentalidade, né, de quem não se informou, de quem não conheceu ainda com profundidade o que deveria conhecer, né, por estar nessa área, ou simplesmente por causa de um senso comum que não se abriu ainda para acolher, né, algo que vai contribuir, né, com benefícios para o tratamento, né, de doenças crônicas na vida de tantas pessoas. Eu acho que está muito no nível, né, da disposição, da disponibilidade para conhecer, para aprofundar, né, e para propor também como caminho, né, alternativo. Nada diferente disso, não é? Exato. Eu acho que está muito tranquilo pelo que você traz para a gente de informação, né, a compreensão dessa realidade. Sim. Aqui no Crato, né, você já atende, né, aqui no seu consultório, juntamente com seu esposo, já prescreve também, não é? Inicialmente teve alguma resistênciazinha, não é? Ou isso está sendo construído aos poucos ainda? Você ainda está construindo esse caminho ou já tem já algo bem sedimentado? A gente está em construção, Sim. sabe? Eu acredito que a gente vai estar em construção. Mas são pioneiros. E somos. Olha, Aqui isso no é bom. Cariri. Eu gosto disso, sabe? Ser pioneiro, trazer a novidade. Aqui também eu acho que nós somos pioneiros num podcast sobre a educação aqui no Cariri. Acho que a gente é quem trouxe essa novidade. Estão muito de bom. parabéns. Também eu acredito que esse pioneirismo é importante para a gente trazer a oportunidade, abrir o caminho para que outros profissionais cheguem também, não é? Abram a mente aí para esse tipo de tratamento. Então, a gente, na verdade, nós somos a primeira clínica aqui no Ceará que tem o foco aí no tratamento com medicações à base de cannabis. A gente é a primeira clínica no Ceará, na verdade. A gente tem realmente esse foco. E os pacientes buscam a gente, geralmente sabendo, já buscam a gente para tentar o tratamento. Isso é muito bom, né? Porque enriquece. A nossa região está muito bem posicionada, né, no Nordeste, né? Que o Cariri ele tem abertura para para diversos estados. Então, assim como o conhecimento chega, ele também se dissemina a partir daqui. Né? Então, vocês estão com uma missão enorme aí nas mãos, né, para levar essa informação, esse conhecimento e mais do que isso, levar, né, essa possibilidade de tratamento para tantas pessoas que precisam, né, que carecem. Né? Hoje, de forma bem direta, né, imagina, estamos diante de uma situação, uma mãe tem um filho, uma filha com autismo, né?
ou então algum idoso que sofre, né, com alguma demência, né, e precisa desse tratamento, desse acompanhamento, né? Qual é o procedimento? Ele vai diretamente para onde? Busca um médico, se for da rede pública ou privada, né, clínico geral, e solicita a prescrição? Como é que é feito esse Isso. passo a passo? O paciente ele tem que passar por consulta médica, né? E o médico ele tem que estar preparado para prescrever, tem que entender porque existem interações, podem haver interações da cannabis com outras medicações, certo? Então, o médico profissional, o prescritor, ele tem que ter esse conhecimento específico. Não existe uma especialidade medicina endocannabinoide, não existe essa Ainda não, especialidade médica, não existe, mas o profissional ele tem que ter um conhecimento mínimo ali sobre aquilo, né? Tem cursos de formação. Então, procurar um profissional que entenda, né, da prescrição, do tratamento à base de cannabis. E depois de consulta médica com a receita, o paciente precisa também do acompanhamento, é muito importante, né? Esse acompanhamento contínuo, até a gente descobrir a dose do paciente, porque cada paciente responde de forma diferente, é muito individual. E a gente tem que estar segurando a mão do Isso paciente, é ter esse caminhando cuidado junto também, com ele, para que ele não desista do tratamento. A gente vai começar com uma dose mais baixa, aumentando gradativamente, até a gente achar ali aquela dose terapêutica, não é? Então, é importante que o paciente ele procure um profissional que esteja ali presente com ele. Todos os meus pacientes têm meu contato. Eu acho muito importante esse contato próximo para o sucesso do tratamento, né? Então, eu sempre oriento que se tiver efeito adverso, sentir qualquer efeito que esteja impedindo ali de aderir ao tratamento, que o paciente entre em contato com a gente, entre em contato comigo ou com o Rafael, que trabalha comigo, meu esposo, para que a gente consiga conduzir esse paciente para um tratamento satisfatório, né? Que ele consiga realmente ter os benefícios do tratamento. Muito bom, muito bom. Já caminhando aqui para esse finalzinho desse episódio de hoje, de forma bem concreta, o que você diria, não é, para as pessoas que ainda estão inseguras, não é, receiosas, né, em relação a esse tratamento, de forma bem concreta. Olha, como se você estivesse olhando para essas pessoas e dissessem: e aí, o que você falaria para elas abrirem a mente em relação a isso? Olha, primeiro que não existe nenhum tratamento isento de risco nem de efeito colateral, né? E não existe nada milagroso que vá servir para tudo mesmo, tá? Mas se o paciente tiver uma indicação, né, que justifique o uso da medicação, que são várias indicações, né? Dentre essas que eu citei, né? Ansiedade também pode ser utilizado. Às vezes, na depressão, a insônia, a gente pode usar em associação. Então, se o médico, né, experiente julga que o paciente ele pode ter benefícios com o tratamento, né, é uma terapia que tem menos efeitos adversos do que as medicações alopáticas, tá? Não é isenta de risco, mas tem menos efeitos colaterais. Não tem potencial, capacidade de causar dependência, tá? Em relação a isso, é muito seguro. A quantidade da substância, né, que é psicoativa, é realmente bastante reduzida, então o paciente não vai ficar dependente. Se ele deixar de tomar medicação, ele não vai ter sintomas de abstinência, certo? E com efeitos colaterais bem reduzidos. Não costumam persistir. Em um ano eu não tive nenhum paciente que tenha tido efeito adverso grave, que não tenha conseguido ter resposta, né? Conseguir aderir lá ao tratamento, tá? Mas, assim, não é isenta de risco, tá? Mas eu acho que
diante da possibilidade de tentar um tratamento, o paciente já tendo passado por diversas terapias, com muitos efeitos ainda, não é, refratariedade ao tratamento, eu acredito que o paciente ele pode tentar e ver como é que ele vai responder à terapia, não é, às medicações. E geralmente, assim, a gente não pode agir na medicina, a gente não pode dar garantia de resultado, tá? Mas geralmente os pacientes que têm indicação, que têm uma indicação certa, segura, não são todos os pacientes que podem tomar e nem são todos os pacientes que vão ter a indicação. O paciente vai chegar querendo tomar, só que aquela condição dele não existe indicação. Então a gente também tem que ter a responsabilidade de indicar para o paciente que tem indicação, certo? Porque o paciente ele vai colocar a expectativa ali de melhora. E se a gente sabe que aquela condição que ele tem não tem perspectiva de melhora, a gente tem que ter a responsabilidade de dizer não ao paciente, como eu já tive que dizer, né? Então, por exemplo, no caso do paciente com Parkinson, às vezes a gente consegue melhorar, tá? O paciente não é um tratamento que é utilizado, primeira escolha para Parkinson, não substitui as medicações que são utilizadas geralmente, tá? Mas tem pacientes que melhoram da rigidez muscular. Então, tive uma paciente esses dias, uma senhora que até falou que ela estava mais jovem. O paciente que tem Parkinson, ele tem uma rigidez muscular, não é? E ficam com aquelas ruguinhas bem marcadas na face. E ela disse, doutora, eu tô até mais jovem, porque ficou mais relaxada a musculatura. E teve redução de tremores, que é uma coisa que nem sempre a gente tem. Às vezes a gente tem uma piora desses tremores. Então, nesses pacientes que podem se beneficiar, a gente tem que deixar bem claro que ele pode melhorar, como pode não melhorar, como pode piorar. Então, a gente tem que ter muito esse bom senso, né, na essa indicação. clareza, porque você pode ter uma expectativa também e associada a ela uma frustração depois, né? Isso, então a gente tem que alinhar aí as expectativas, na verdade. verdade. E havendo a indicação correta, provavelmente o paciente ele vai ter muito mais benefícios do que malefícios do que efeitos adversos. Então, se você confia no seu médico, é um médico que entende, não é, do tratamento, das interações que a medicação pode ter ali no seu corpo com as condições que você tem, você pode ficar muito tranquilo em relação a isso, porque é um tratamento seguro. Existem as contraindicações e nas contraindicações a gente não vai utilizar, certo? Mas se existe a indicação correta, não é, acertada, é uma terapia muito segura. Pode fazer sem medo, mas caminhando junto com o médico. Justamente porque se houver algum efeito adverso que contraindique a permanência, né, a persistência ali do tratamento, a gente vai ter que intervir retirando. Então, além disso, tem que ter essa relação médico com paciente próxima, não é? Então, se for dessa forma, com responsabilidade, com um profissional que entenda, que esteja presente, não é? Que acompanhe realmente o paciente, que pegue na mão do paciente, é muito seguro. Olha aí, bom terminar assim, né? Muito seguro, né? E ao mesmo tempo, né, muito grato por você, primeiramente por você ter essa, não chamo de coragem, mas eu acho que essa iniciativa mesmo, nessa missão de trazer tanto esclarecimento, tanta clareza para algo que não está obscuro, mas que infelizmente algumas pessoas querem fechar os olhos, não é? Ou não se dão o direito de aprofundar, de conhecer um pouco mais sobre esse tratamento. Muito obrigado, doutora Camila. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui de um tema que eu gosto demais. Espero ter trazido, ter sido clara, ter trazido um pouquinho, né? Certamente. Tirar um pouquinho desse preconceito, que realmente a gente pode ajudar muitas pessoas. Muito bom. Hoje a doutora Camila está atendendo aqui em Crato, especificamente para esse tratamento. Eu atendo toda a faixa etária, todo o perfil de paciente a gente faz na clínica, a gente tem também, a gente intervém, né, faz procedimento em paciente que tem dor crônica.
Então, a gente atende eu junto com o Rafael, meu esposo. Hoje ele não pôde vir acompanhar. Mas ele vai vir ainda. Vai. Rafael, por favor. Ele Próxima, gosta. próxima Ele vez gosta tem de que estar falar, aqui, ele é muito rapaz. comunicativo. Vim aqui, Vamos Rafael. ajeitar. Você está convidado, meu amigo. Pronto, então a gente atende toda a faixa etária, criança, adulto, idoso, os pacientes que precisarem, não é? Que acharem que a gente pode ajudar, a gente está à disposição para atender. Muito bom. Hoje vocês estão no Blue Tower, no edifício próximo ao mercado. Muito bom. Fácil demais de achar, né? Bem Aqui no Crato é pertinho. muito fácil. Aqui no Crato não tem muito prédio. É verdade, porque é muito fácil, então fica muito fácil, né? É verdade. Você olhou pra cima, você vê a Chapada, vai ver lá o Brutal. Então não tem muitas opções. É fácil. Então fica muito fácil de se localizar, tá bom? Olha, doutora Camila, muito obrigado, tá? Por essa generosidade, essa sensibilidade em trazer caminhos, possibilidades para as pessoas. Acho que mais do que qualquer visão comercial em torno disso, está uma visão humanitária, né, humanística, no sentido de trazer para as pessoas a oportunidade de um tratamento, não é, que seja, que possibilite benefícios, possibilite um bem-estar para elas, as torne mais felizes, mais serenas, né, e não simplesmente sobrecarregadas com uma dor, né, com um peso que às vezes elas mesmas não estão dando mais de conta de carregar. Então, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente. Foi um prazer. Uma alegria pra gente. Se olha, por favor, compartilhe com as pessoas que você quer bem. Tanta gente está precisando acompanhar essas informações, ter acesso a esse conhecimento, para começar, quem sabe, até um tratamento. Então, encaminha para elas, tá bom? Esse episódio de hoje, né, que eu tenho certeza que vai ser de muita valia, vai ajudar muito, não é, a melhorar, a qualificar a vida dessas pessoas. E ainda, nos siga lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, escute Papo de Quinta, escute Calçada Virtual, esses podcasts que são maravilhosos do nosso estúdio, CPcast, escute em qualquer contexto, em qualquer circunstância, através das plataformas de streaming, tá bom? Estamos em todas elas, prontos para levar conhecimento, para partilhar o melhor da vida com você. Tá bom? Um abraço e fica com Deus.